Oi gente, hoje é dia de mais uma análise visual e eu vou fazer um pouquinho diferente. Já vou lembrar vocês de se inscreverem no canal caso vocês não sejam inscritos. E hoje a gente vai analisar uma obra holandesa que ela é bem famosa e permeia a cultura pop ali. Tem até um filme sobre ela que a gente vai ver mais ao longo do vídeo. Hoje a gente vai analisar A Moça do Brinco de Pérola de 1665 do pintor holandês Johannes Vermeer. E começando pela análise visual, a primeira coisa que a gente consegue perceber aqui nessa obra é que ela é assimétrica, ou seja, não tem nenhum eixo de simetria. A gente consegue perceber também dois planos compositivos, um plano do fundo e o primeiro plano. O plano do fundo é uma cor chapada no tom de preto e ele vai servir para dar bastante contraste para a figura principal do primeiro plano. Essa figura principal do primeiro plano, a gente consegue dividir ela em algumas formas que vão compor ela. Começando de baixo para cima, a gente tem parte da roupa, aí a gente tem essa gola da roupa em branco, a gente tem o rosto e a gente tem esse turbante também que a gente consegue dividir em duas partes, essa parte azul e essa parte amarela. Olhando para essa primeira figura então de baixo, a gente vê que o ombro dela tá bem alinhado ali na linha de terço. Então ela ocupa um terço da obra. A gente tem do lado direito dessa figura um degradê indo pro preto que faz com que ela quase se una lá ao plano do fundo. Logo acima a gente tem essa gola da roupa que é uma gola bem branca que dá bastante contraste. Subindo então pelo turbante a gente tem bastante contraste aqui também. Ele sai bem desse lado direito da parte escura da roupa e faz um movimento de ascensão pra gente chegar na cabeça da figura. A gente tem então essa grande área de azul que também do lado direito vai fazer um degradê quase sumindo e se mesclando ao ponto do fundo. E a gente chega então no rosto da composição, que é o maior ponto de tensão da obra. Quando a gente coloca aqui o eixo vertical da obra, a gente vê que a parte mais clara do rosto está toda do lado esquerdo desse eixo. E isso vai fazer ela se equilibrar com esse turbante, que também é bem claro e está do lado direito. Pegando a dimensão, a altura desse rosto, a gente vê que ele tem um terço da composição. Então ele ocupa uma área ali de um terço, só que não está posicionada nos eixos de terço. Ele está posicionado logo acima do eixo central horizontal. O rosto já é a figura de maior tensão visual dessa obra, mas dentro dele a gente tem elementos ainda mais tensos que vão atrair o nosso olhar e direcionar ele. E esses elementos eles estão bem próximos ali do eixo horizontal. Eles são a boca e o brinco. A gente olha que em relação a esse eixo eles estão levemente desalinhados, que vai causar na gente ali um pequeno incômodo, né? Uma tensãozinha visual. A boca ela tem bastante tensão visual porque ela é o único ponto de vermelho dessa composição, que é predominantemente azul e amarelo. E o brinco, a gente olhando bem para ele é uma sugestão de esfera que a gente completa na nossa cabeça por causa da força de continuidade. E ele tem muito contraste porque além dessa continuidade que já vai estimular a gente visualmente, ele é um ponto bem branco numa área bem escura. Olhando a composição total, a gente vê que essa obra ela é equilibrada, com o lado direito e o esquerdo se equilibrando e com essas pequenas tensões visuais horizontais ali do centro dela. Passando então para uma reflexão mais sobre os signos e significados dessa obra, a gente vê que ela é uma obra figurativa, né? Um signo indicial que está mostrando pra gente o retrato dessa figura humana, que a gente entende que é uma mulher por causa do título, né? A Moça do Brinco de Pérola. A gente não sabe quem é a figura retratada na obra. É uma mulher misteriosa. Mas a gente consegue entender algumas coisas quando a gente pensa no contexto histórico ali de 1600. A gente pode fazer uma análise ali das vestes dessa figura. Ela tá usando um turbante e é um turbante muito típico de trabalhadores. Trabalhadores mais braçais, assim, talvez uma camponesa, talvez alguém que trabalha dentro de casa, nas funções mais braçais. E isso tem um contraste muito grande com esse brinco de pérola sugerido na obra. É como se fosse uma pessoa humilde ali de uma classe social mais baixa, usando um brinco de uma classe social que seria mais alta. A gente consegue também fazer uma leitura dessa posição dela. Ela tá meio de lado, com a cabeça virada, só que os olhos dela estão bem fixos no espectador, ou provavelmente em quem estava fazendo o retrato. Esse direcionamento dos olhos nessa posição, bem de olho para os nossos olhos, cria uma conexão com a obra, uma intimidade. Então a gente consegue entender que é um retrato de uma pessoa comum, que tem alguma coisa muito especial ali retratada no brinco e que tem essa intimidade com a gente. E aí, contando um pouco mais das emoções que essa obra me traz, ela é uma obra bem misteriosa, porque eu não reconheço aquela figura. E ela está envolta nesse plano de fundo escuro, então ela tem um mistério. Mas esse olhar bem
fixo no meu olhar me causa uma conexão ali, uma intimidade direta, que eu acho que o pintor estava tentando retratar mesmo. E aí essa intimidade me dá vontade de decifrar esse mistério dessa obra. Acho que essa sensação é bem parecida com a Mona Lisa, que a gente não sabe quem é, e que eu já fiz um vídeo aqui no canal, depois vocês dão uma olhada. E agora vamos passar um pouco mais para a história do Johannes e para a história dessa obra mesmo. O Johannes era um pintor da época de ouro ali da pintura holandesa, então ali é o século 17. Ele nasceu em 1632 e acaba morrendo em 1675. E além dessa vida super curta ali de só 43 anos, a vida pessoal dele é meio um mistério. A gente também tem que pensar que tá ali no século 17, né? As coisas vão chegando devagar aqui. E a Holanda não é um país que a gente costuma estudar muito. Mas ele foi importante ali na época dele, né? Tanto é que ele deixou obras que são muito importantes e muito famosas, por exemplo, essa. O que a gente sabe sobre as informações pessoais dele é que ele casou, teve 15 filhos, e daí desses 15, 4 morreram, então ele ainda deixou bastante descendente. E da carreira artística dele, a gente sabe que ele se juntou ali em 1662 na Guilda de São Lucas, que era uma guilda, né, uma cooperativa de artistas ali da época. E ele vai ser importante dessa guilda que ele vai chegar até a presidir ela. A gente sabe também que ele teve uma vida financeira bem difícil, assim, nessa época não tinham grandes museus, era aquela coisa de mecenas, de comissionar os trabalhos. Ele vivia meio como um comerciante de arte ali, comercializando, só que ele acabava fazendo várias dívidas e a gente sabe que ele morreu muito pobre em 75. E aí quando ele morre, a esposa acaba vendendo as últimas obras que tinha dele ali para o município, né? Vamos pensar numa organização meio de cidade, assim. Então ela acaba vendendo as obras que ela tinha ali para o município para ganhar uma pensão ali e conseguir se manter. E aí logo depois disso, o Johannes vai acabar caindo no esquecimento. As obras dele vão perder completamente o valor e vai acontecer até uma coisa meio estranha, que é tipo uma falsificação ao contrário, de alguns pintores pegarem, comprarem essas obras, assinar em cima e vender para isso valer mais do que a obra valia. E aí só lá em 1866 um historiador vai conseguir reconhecer a linguagem dele, reconhecer que existe um diferencial nessa pintura que ele faz, e aí vai começar a catalogar. Hoje a gente sabe que existe mais ou menos umas 30, 40 obras dele pelo mundo. E o diferencial dele é realmente essa pintura super realista, retratando essas figuras mais comuns ali do cotidiano. Então são retratos ali do cotidiano, são retratos dos trabalhadores de casa, de pessoas estudando, de pessoas conversando. E aí a gente vê também que ele usa bastante esses tons de azul e amarelo e esse alto contraste com o vermelho aparecendo em algum ponto da obra. E apesar dessa parte trágica ali, dele não ter conseguido usufruir do trabalho dele, da importância do que ele estava criando, dele ter morrido pobre, da família acabar de ter perdido as obras por um valor pequeno e das obras terem sido falsificadas, a gente vê que ele desenvolveu algo que se tornou muito popular. Quando a gente olha para a Menina do Brinco de Pérola, é quase impossível que você não tenha visto essa obra. Se a gente busca pelas obras mais famosas do mundo, ela vai estar lá entre elas, pelo menos entre as 10. E a popularidade dessa obra aumenta ainda mais quando fazem o filme ali. O filme tem o mesmo nome da obra, né? A Moça do Brinco de Pérola. E ele é de 2003 e ele vai imaginar quem é essa moça e vai imaginar a relação dela com o Johannes, se aproveitando desse mistério da gente não saber muito sobre a vida dele e sobre quem é ela. E esse foi o vídeo de hoje sobre essa obra que a gente já viu ela é tão famosa, mas a gente sabe muito pouco sobre quem produziu. Se vocês gostaram e já viram o filme, conta aqui pra mim nos comentários, curte o vídeo e compartilha. Para seguir o que eu faço no meu trabalho de designer, me acompanha lá no Instagram e a gente se vê em breve por aqui com outra análise.